Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Descomplicando a Qualidade. Esse nosso canal tem um podcast chamado Descomplicast. E em nosso Descomplicast número 1, falamos sobre a saúde do sistema de gestão das empresas. E entendemos que está diretamente correlacionado com as pessoas que compõem essas empresas. E que é muito importante iniciar o processo de entendimento através de um diagnóstico. Hoje, teremos uma conversa com uma amiga minha, Carolina Steiner, especialista em desenvolvimento, inovação e transformação de organizações, que vem desenvolvendo há anos um trabalho muito importante nas questões ligadas a diagnósticos organizacionais. Tudo bom, Carol? Tudo bem, Cris, e você? Tudo bem. Seja bem-vinda ao Descomplicast de hoje. Você poderia fazer uma apresentação sua? Começar com uma apresentação pessoal? Claro, vamos lá. Então, primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você, contribuindo aí, buscando contribuir, trazer uma visão sobre o desenvolvimento das pessoas, das organizações e a conexão disso tudo, né? Bom, eu comecei minha carreira em 97, em RH. Na realidade, foi uma primeira experiência, eu era bem nova, comecei a trabalhar nova por uma opção minha, antes de entrar na faculdade. E meu pai tinha uma empresa, trabalhei um ano com ele. E aí, eu já desde novinha, fui migrando para essa área de recursos humanos. Foi algo que aconteceu naturalmente. A princípio, não foi uma escolha muito consciente, foi acontecendo. E depois disso, passei por grandes empresas multinacionais, envolvi uma carreira generalista em recursos humanos e sempre tive um olhar no sentido de trabalhar a humanização, né, nas organizações, de criar condições para que as pessoas pudessem ser, né, ser com S maiúsculo, ser si mesmas, dar o seu melhor, contribuir com o todo a partir do que cada um realmente é e gosta de fazer, né? E em 2010 eu senti um chamado de deixar de ser uma consultora interna, então eu fui passando por todas as áreas de RH e cheguei à liderança como business partner, mas então já tinha essa posição de ser uma consultora, né, estando nos negócios, com foco no desenvolvimento das pessoas, das organizações e como integrar isso com os resultados esperados pelas organizações. Em 2010, eu senti o chamado de ser uma consultora externa, já tinha feito várias formações e que tinham abrido muito a minha cabeça, o meu coração, e eu precisava seguir esse meu chamado interno, chamado da minha alma, né, da minha essência, para esse meu propósito, que é contribuir com o desenvolvimento das pessoas, grupos, organizações e da sociedade como um todo, da humanidade, a partir do meu próprio caminho, né, de desenvolvimento, das minhas descobertas, das minhas questões, dos meus processos de cura. Então, eu sinto que somos realmente todos um e que tudo está interconectado e o que realmente brilha os meus olhos fazer é isso. Legal, concordo bastante com essa linha de pensamento, né? A gente vem conversando sobre isso e eu acho que aqui também é um momento importante para a gente dividir isso com as pessoas, né? E é um momento bem importante, inclusive conecta muito com o que a gente está vivendo, né, na atualidade. E para iniciar, então, aprofundar um pouco mais essa conversa, Carol, explica para a gente o que seria o mapeamento eco. Tá. O eco é algo que eu venho desenvolvendo há alguns anos, né? Então, então a sigla eco com H, né? Significa o estudo das conexões humanas e organizacionais. E produzir esse mapeamento, trazer esse mapeamento para o mundo foi fruto de uma intuição. No momento em que eu nem estava trabalhando, eu tinha acabado de ter o meu segundo filho, né? Então, isso vai fazer 4 anos já. E eu estava amamentando, né? Estava no momento que eu não estava trabalhando e me veio essa intuição de criar esse mapeamento baseado nos arquétipos da antroposofia,
né? Então, a antroposofia trazida ao mundo por Rudolf Steiner, que era um cientista, filósofo austríaco, e é uma ciência espiritual, ou seja, tem uma visão muito holística, né? Bastante ampliada do ser humano e das organizações. E em 2006 foi quando eu conheci a antroposofia, quando eu fui fazer uma formação para líderes facilitadores e consultores, e que assim, conhecer a antroposofia e toda essa visão de mundo, né, e do ser humano e das organizações, conversou muito comigo, profundamente, com a minha alma, com o meu espírito, né? Eu me identifiquei e me encontrei. Então, desde 2006 que eu venho seguindo esse caminho, né? E aí, então, em 2016, né, amamentando meu segundo filho, me veio essa intuição de criar esse mapeamento a partir dos arquétipos da antroposofia. E o que é isso, então, né? Primeira coisa que eu acho que vale dizer é que é um mapeamento, vamos dizer assim, inspirado pela consciência, né? Então, não é um assessment, né? Não é um mapeamento mais tradicional, onde a pessoa vai lá, responde a um questionário e tem uma devolutiva de que perfil ela é, né? Qual é o perfil mais parecido, né? Dentro de um grupo de perfis, e aí dos mais diversos que a gente tem, né? MBTI, Enneagrama, que são muito lindos e ótimos, o DISC, né? E tem muitos que são muito, muito legais também, mas esse tem um caráter diferente, o ECO. Então, ele é algo feito pela própria pessoa. Então, é um autodiagnóstico. É um convite para a pessoa olhar para si própria, olhar para a organização a qual ela pertence e olhar para como está essa conexão da pessoa com a organização, em várias dimensões, né? Então, e eu falo então que é um trabalho feito pela consciência nesse sentido, ou seja, a pessoa traz muito o eu, né? O seu eu, a sua inteireza para responder esse questionário. E ele propõe uma reflexão muito profunda, né? Então, vamos lá, são essas três perspectivas, né? A perspectiva da pessoa, da organização e da conexão da pessoa com a organização. Cada uma dessas perspectivas a gente aborda em 4 dimensões. Então, na perspectiva da pessoa, são as dimensões, a dimensão físico-material, então, onde a gente trata, né, e propõe reflexões e questionamentos acerca da saúde física, da saúde financeira, da alimentação. Aí tem a dimensão, ainda na perspectiva da pessoa, a dimensão energético-vital, onde a gente propõe reflexões sobre o ritmo, a vitalidade, né, o nível de energia que a pessoa está, o que envolve, por exemplo, o sono, né? Aí tem a dimensão que eu chamei de psicossocial, que é a dimensão onde a gente vai explorar as emoções, os pensamentos, os sentimentos, vamos explorar as relações, né, os diversos relacionamentos, os diversos âmbitos de relacionamentos da pessoa. E por último, na perspectiva da pessoa, a gente tem a dimensão que eu chamei de essencial, que é uma dimensão mais profunda, ligada ao eu superior, né, a essência também da pessoa, mas não só isso, mas onde a gente aborda questões do tipo o propósito, né, a missão de vida da pessoa, a visão que ela tem de futuro, os valores, a identidade, a biografia, né, a história de vida da pessoa. Bom, sigo explicando as outras perspectivas? Sim, claro. Tá. Fica à vontade. Agora, indo para a perspectiva da organização. Na perspectiva da organização, de novo, esse é um diagnóstico daquela pessoa que pertence àquela organização, ou seja, ela é aquela organização na medida em que ela está inserida naquele sistema organizacional, pertence àquele sistema, então ela faz parte do sistema. E o que a gente quer é que, e aí a gente fala muito isso na teoria U, né? A gente precisa criar condições para que os sistemas sociais sintam e vejam a si próprios. Então, o que a gente quer com o ECO é que as pessoas de uma organização possam entrar nesse papel de protagonistas, de
sentir e ver a si próprias dentro daquele sistema, do ponto de vista individual e do ponto de vista do próprio sistema. Então, na perspectiva da organização, a pessoa vai dar o seu olhar, a sua percepção, a forma como ela vê, enxerga e sente a organização. E aí também são 4 dimensões que a gente vai explorar aqui na perspectiva da organização. Então, tem a dimensão dos recursos, né? Então, aquela dimensão mais concreta, né? A dimensão mesmo de como a pessoa percebe que os recursos naquela organização são geridos, os recursos são distribuídos, se atendem às necessidades do sistema. A fundação, né? Exatamente, a fundação. E aí a gente também tem a conexão dessas dimensões com os elementos da natureza, né? Que eu esqueci de mencionar lá na perspectiva individual, por exemplo, da pessoa, mas também aqui na organização. Então, essa dos recursos tem a ver com o elemento terra, né? Concretude. Depois, a gente tem a dimensão dos processos na organização, que tem a ver com o elemento ar. Então, o que são os processos? É a forma como a informação flui na organização e como as ações são feitas. Os processos direcionam esse fluxo, né, de informações e atividades na organização. Por isso tem a ver com o elemento ar, né? Essa fluidez do ar que está em todos os lugares. E aí, na dimensão dos processos, a gente, de novo, que é uma perspectiva da pessoa sobre como ela enxerga os processos naquela organização. Então, se os processos estão bem definidos, se as pessoas têm clareza deles, né? Se os envolvidos conhecem bem os processos e atuam com base no que foi definido pelo próprio sistema, pela própria organização, como caminho ideal, né, de cocriação, de construção de resultados. E aí a gente passa, então, para a terceira dimensão da organização, que é a dimensão das relações. Né? E aí aqui sim a gente começa a explorar mais essa coisa da humanização nas organizações. Então aqui a gente quer entender como é que as pessoas entendem que são as relações naquela organização, né? Então, como se dão essas relações, né? Elas têm fluidez, elas são respeitosas. Aqui também a gente quer investigar sobre a comunicação, como é a comunicação na organização, como se dá essa comunicação. Esse é um ponto que a gente vem falando bastante no Descomplicast, que são essa questão das relações mesmo, como elas estão, tem um olhar mais profundo e um olhar diferente sobre como estão essas relações, elas estão realmente indo para esse caminho de humanização ou não? Né? É muito importante esse espaço para falar sobre isso. Exatamente. E por muitos anos, né, eu que venho de uma jornada de mais de 20 anos no mundo organizacional, por muitos anos isso foi quase que ignorado, né? Sustentou-se por muito tempo um modelo mental que aceitava relações superficiais no ambiente de trabalho, que aceitava e encorajava relações superficiais, né? Então, por muitos anos, e ainda a gente vê muito isso, né? O que se sustenta são paradigmas e modelos mentais onde não se estimula relações genuínas, relações mais profundas, onde não se estimula que as pessoas sejam si mesmas nas organizações e não se estimula, não se cria condições para que haja o respeito, a cooperação, a colaboração a partir do perfil de cada um, a partir de que cada um possa ser quem é. E não que cada um tenha que ser enquadrado e encaixotado num padrãozinho modelar, né? Então todo mundo tem que ter esse tipo de comportamento para que a gente haja como um robô e fique mais fácil de gerenciar. No fundo, era isso que era exigido. E olha que absurdo, né? Se a gente está falando de ser humano, né? Nós, tão complexos, tão plurais, tão diversos e tão maravilhosamente, potencialmente criativos e colaborativos, quando a gente pode ser quem a gente realmente é, quando a gente pode expressar nossa verdade para o mundo, né? Então é isso, né? Nessa dimensão das relações é o que a gente quer explorar. E a última dimensão da organização é a gente fala da dimensão da identidade da organização. Né? O que é a identidade? Eu não falei, a dimensão das relações tem a ver com o elemento água e a dimensão da identidade tem a ver com o elemento fogo. Né? Então, o fogo no sentido de ser a chama, né? A chama que dá vida, que impulsiona, né? O que está ali na identidade? Está a cultura da organização, por exemplo, ou seja,
a forma como as coisas acontecem naquela organização. E muitas vezes a cultura está representada por signos, símbolos, né, e comportamentos que são tácitos, ou seja, não são explícitos, muitas vezes não estão claros. O que está explícito é uma cartilha, um código de conduta, né, uma cartilha de comportamento, um código de cultura, um nome mais moderno agora, um playbook de cultura, mas que muitas vezes na prática a gente não vê isso acontecendo. O que está declarado, o que está escrito explicitamente, não é o que a gente vê acontecendo. Então a cultura tem o que está explícito, que talvez seja o desejado, mas o mais importante também é a gente olhar para o que de fato acontece. Essa semana, Carol, não te cortando, essa semana eu dei um curso para uma universidade lá da Bahia, e uma das coisas que me perguntaram foi justamente sobre isso, né? Sobre essa desconexão, como trazer mais essa humanização para dentro das empresas, né? E um dos pontos que realmente eu ressaltei foi através da transformação dessa cultura, né? De ter uma cultura realmente voltada para esses pontos, né? Para deixar o que está escrito igual ao que está sendo feito, né? E não. Perfeito. Então a gente precisa trabalhar realmente para ajudar as organizações a se encontrarem nesse caminho, né? Exatamente. E qual que é o pulo do gato aí, né? É a gente identificar o que está sustentando a cultura atual, né? Porque tem alguma coisa que sustenta. E o que são, né? São estruturas de pensamento, são modelos mentais, crenças limitantes. Então, são questões muito arraigadas nas pessoas, individualmente, como seres humanos, muitas vezes porque foram criadas assim, né? Aprenderam a ser assim no mundo organizacional. Era o by the book, era como tinha que ser para conseguir manter o emprego, né? Então, tem ali coisas muito mais profundas que estão abaixo do nível d'água no modelo do iceberg, né? Onde os sintomas, ou seja, os aspectos disfuncionais da cultura, que são sintomas de doença, vamos dizer assim, sintomas indesejados que ninguém quer, que não é o que está escrito na cartilha, mas é o que acontece na prática, né? E o que sustenta isso. Então, para a gente conseguir transformar, de novo, aquela coisa da teoria, o que a gente ajudar o sistema a ver, né, e sentir a si próprio. Então, o que está fazendo a gente sustentar isso que a gente não quer, que são as disfunções, né? Os comportamentos indesejados, as práticas indesejadas, a politicagem, a fofoca, né? O meter o pau pelas costas, aquela atitude propositadamente, manipuladoramente, né, não voltada à geração dos resultados, né? Aquela atitude que defende interesses comuns, interesses individuais, interesses próprios, e que não estão favoráveis ao bem comum, né, ao propósito em comum da organização. Então, a gente precisa ajudar a organização a enxergar isso que está sustentando essa cultura disfuncional para que a gente possa juntos co-criar uma forma de ir transformando. E necessariamente passa por uma transformação individual também. Porque nós, como indivíduos, cada um que está lá na organização também é um sistema super complexo. Também tem as suas próprias crenças limitantes, os seus próprios padrões disfuncionais, as suas próprias necessidades de cura ancestrais, comportamentos que a gente aprendeu, que herdou geneticamente e que não são os ideais, que a gente também precisa se transformar e se trabalhar, né? Com amorosidade, não com culpa nem nada disso. E, então, por isso a perspectiva da pessoa que eu falei antes. A gente precisa criar condições para que as pessoas se trabalhem, façam o seu mergulho, sua autotransformação, sua autocura, e isso é um caminho eterno, não tem fim, né? Enquanto a vida há desenvolvimento, sempre falei isso. E, ao mesmo tempo, a organização, que também não tem fim, o desenvolvimento é cíclico, são ondas, né? A gente vai dando saltos de qualidade, né? Saltos quânticos nos nossos processos de cura, desenvolvimento e transformação, e é eterno, sempre vai ter questões a serem trabalhadas. Então, ali, finalizando na dimensão da identidade, está a cultura, a visão, os valores da organização, a sua biografia também, a história de vida da organização também diz muito dela, né? E por aí vai. E um parênteses, antes de ir para a última perspectiva, que é a perspectiva da conexão entre pessoa e organização, né? Eu queria falar um pouquinho também do seguinte, tem o livro Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux, que tem um movimento muito grande há alguns anos no Brasil e no mundo, né? Cada vez mais a gente querendo trazer à luz da consciência
para as organizações esses aspectos disfuncionais e modelos propostos, né, modelos evolutivos, o que a gente chama, o que ele chama no livro, né, de organizações teal, né, então que estão num outro nível de consciência, num outro estágio de consciência, que buscam, e aí três pilares essenciais que são trazidos ali, né, que é a integralidade, então a integralidade do ser, essa coisa de que as pessoas não são divididas, não tem essa coisa de vida pessoal e vida profissional, é uma vida, é um ser, é uma pessoa que tem toda a sua complexidade, então por isso a gente quer trabalhar nessa dimensão bem holística, com todas essas dimensões, né? O outro pilar lá do Reinventando as Organizações é propósito evolutivo, então que todos nós, individual e coletivamente, possamos estar a serviço dos nossos propósitos, né? E certa vez eu ouvi uma frase de um amigo que é: não sou eu que tenho um propósito, é o propósito que me tem, né? Então, ou seja, quando a gente tem clareza do nosso propósito individual e quando a organização tem clareza do propósito dela coletivo, que é uma realização coletiva, é uma cocriação, que esse propósito, nessa coisa do propósito evolutivo, significa que é um propósito que está a favor da vida, né, que está a favor do bem em comum, o que a gente chama na teoria U de consciência ecossistêmica, ou seja, não é egossistêmica, não é egocentrada, não é centrada no indivíduo, no individualismo, porque essa coisa do ego, né, que é uma das coisas que a gente precisa trabalhar urgentemente, nós como pessoas e como coletividade, né? O ego, o que ele faz? Se a gente se baseia no ego, a gente quer defender os interesses comuns. Então, esses padrões disfuncionais que a gente sempre viu nas organizações estavam a favor do ego, né? O ego quer controlar, quer ter poder, né? O ego quer ter comando e controle, né? E aí aqui eu pego o gancho do comando e controle para trazer o outro pilar do Reinventando as Organizações, que é a autogestão. O que é a autogestão? Significa um poder distribuído. E aí a gente tem vários modelos de autogestão, a holacracia, a sociocracia, o O2, que bebeu dessas fontes e é um modelo brasileiro, e que são muito legais, e eu tenho vivido a implantação desses modelos e são sensacionais. Então, não quer dizer que não existe uma hierarquia, mas não é uma hierarquia piramidal tradicional como a gente está acostumado. Né? Tem uma estrutura organizacional, mas é uma estrutura em círculos, uma estrutura mais orgânica, mais semelhante a um organismo vivo, que é a organização, né? A organização são as pessoas são organismos vivos, as pessoas são a própria natureza e, consequentemente, a organização é tudo isso, é um organismo vivo. E nesse modelo da autogestão, onde o poder é distribuído, todos têm voz, né? Tem dois grandes pilares, por exemplo, na sociocracia, que é um dos modelos de autogestão, que é a eficácia. Então, a gente quer resultado, a gente quer ser produtivo, a gente quer entregar as coisas que a gente se propõe, mas isso tem que estar equilibrado com a equivalência. O que é a equivalência? Todos têm que ter voz. Todos naquele sistema têm que ter ouvidos, tem que ter uma posição ativa no sistema. Senão não tem razão de ter uma pessoa ali. Coloca uma máquina, que é programável, né? Se é uma pessoa, é um ser pensante, é um ser que sente, é um ser que existe, que é um ser completo, ele precisa atuar de forma inteira na organização. Então, essa coisa do poder distribuído é muito colaboração, maravilhosa, né? Cada um tem o seu ponto de colaboração. Nem todo mundo é igual, cada um tem um ponto forte ou alguma melhoria diferente do outro, e aí é que a gente faz essa construção, né? Essa colaborando. Exato. Né? Exato. Ninguém vai ser perfeito. Ninguém é perfeito, nunca, né, vamos ser, mas um time, né, ele pode estar mais próximo da perfeição na medida em que ele usa a inteligência coletiva, né? Então, que ele coloca a serviço a inteligência coletiva, inclusive a inteligência do coração. A inteligência do sentir, a gente precisa colocar isso aqui a serviço, né? Pelo coração a gente capta, a gente expande, a gente toca as pessoas, a gente se conecta, né? E aí, voltando, só para finalizar o tema que eu comecei e não concluí, que é da teoria U, né? Então, a gente falar de sair da consciência egossistêmica para ecossistêmica. Então, sair desse ego, né? Desse individualismo. Então, por muitos anos, e ainda hoje a gente vê muito isso ainda, infelizmente predominante, mas a gente está arrumando para o novo e estamos construindo e co-criando o futuro que a gente deseja. Mas o que a gente vê muito ainda nessa consciência egossistêmica? O paradigma da escassez. Ou seja, modelos mentais, né? Nós todos fomos criados, né? E sustentamos o modelo da escassez.
que significa isso? A gente profundamente, estruturalmente acredita e sente que não vai ter para todo mundo, né? Então, se vai faltar e não vai ter para todo mundo, eu preciso acumular. Eu preciso ter um monte para garantir que não falte para mim. Se falta para o resto, eu não sei, mas eu preciso garantir que não falte para mim. Então, eu preciso acumular. Então, entra nessa lógica da competição. Eu preciso acumular dinheiro, acumular bens, acumular ter. Entrou nessa lógica maluca do ter. Só que quando eu acumulo, eu tiro bens e serviços que poderiam estar disponíveis no fluxo da vida, disponíveis para quem precisa, e eu estou guardando. Só que eu não dou conta de consumir tudo aquilo que eu estou guardando. Seja dinheiro, seja bens, seja serviço, seja ter, seja coisas materiais, o que for. Eu não dou conta de consumir tudo. Fica guardado. Eu tiro aquela riqueza do fluxo da vida. Eu deixo de deixar aqueles recursos disponíveis para todos. Só que eu faço parte desse todo sistema. E tiro, inclusive, da natureza, nesse mecanismo de autodestruição, porque se nós somos a natureza, a gente se autodestrói. E aí, quando eu acumulo, tiro do fluxo da vida, é óbvio que falta. Então, é a profecia autorrealizável. Vai faltar mesmo, porque tem gente acumulando e tem um monte de gente sem. Só que, infelizmente, são pouquíssimos acumulando e uma grande maioria sem. E sem o básico, né? Sem o básico. E aí, o que acontece? Fica esse ciclo vicioso, maluco que a gente está hoje. Então, paradigma da escassez, que é isso, né? Paradigma da competição. Então, essa crença limitante de que não tem para todo mundo gera competição. Cada um quer acumular mais do que o outro. Com isso, não há respeito, não há conexões profundas, não há relações profundas, não há genuinidade, né? Ou seja, a gente não se expressa genuinamente com todo o nosso interesse, com todo o nosso ser. Consequentemente, a gente não expressa o nosso melhor potencial, a gente não vive o nosso propósito, a gente não realiza a nossa missão nesse mundo, a gente não é o nosso melhor, fica todo mundo insatisfeito, todo mundo frustrado e adoecido. Frustrado, é isso que eu ia dizer, É o que tá a frustração vem daí, né? Exato. Adoecido, gente. Que tristeza o que a gente está vendo no mundo. Eu ouvi outro dia e me deu uma tristeza que, assim, depois dessa pandemia que a gente está vivendo do coronavírus, vai ter a pandemia da saúde mental. Ou seja, a gente já estava com absurdos, né, nesse assunto de saúde mental, né? Então, o Brasil é um país mega ansioso, mas se a gente olha para o mundo, idem. As altíssimas taxas de estresse, síndrome do pânico, além da ansiedade que eu já falei, síndrome do burnout, né? Então, as pessoas estão fazendo o que gostam, estão realizando o seu propósito, mas não conseguem equilibrar todas as dimensões da vida e dá um pane, que é o burnout, né? Superaquece o sistema, o indivíduo, o sistema individual, e dá um pane, né? Então, gente, por isso cada vez mais eu acredito no eco, né? Que é essa coisa de com a consciência a gente se olhar e como é que eu busco, então, um plano do meu autodesenvolvimento para equilibrar todas essas dimensões. E a mesma coisa para a organização e a mesma coisa para a conexão da pessoa com a organização. E aí, então, tudo isso para dizer que a gente precisa, então, voltando, sair da consciência egossistêmica para a consciência ecossistêmica. O que é ecossistêmico? Eco vem de oikos, né? Que significa a casa toda, é o todo. Então, uma consciência ecossistêmica significa algumas coisas. Então, primeiro, enxergar que eu sou o todo. Essa história de somos todos um não é uma falácia, é real, né? A gente é o planeta, a gente é a natureza. Se a gente não reconhece que esse planeta tem recursos finitos a nos oferecer, só que são recursos abundantes, porque eles se autorregeneram. Só que depende do nosso comportamento para permitir que essa vida esteja em fluxo e que não falte. Né? Ou seja, não é o paradigma da abundância, da escassez. A natureza é abundante. Só que ela tem um ciclo e a gente precisa permitir que esse ciclo vivo de autorregeneração aconteça, como nós mesmos e como as nossas relações e como a vida. E Carol, então, desculpa. Só para finalizar, e aí, só para finalizar, a consciência ecossistêmica, então, é a gente entender que a gente é parte desse todo, a gente entender que nós somos um todo, então é trabalhar holisticamente a gente, e entender, então, e quebrar as rupturas, né, que na teoria o Otto Scharmer chama das três grandes rupturas, três grandes divisões da humanidade, que é a divisão do eu com a natureza, que é isso que eu já falei, né, a gente se sentir cindido, separado da natureza, a divisão do eu com os outros, a divisão social, a ruptura social, ou seja, eu
sou uma pessoa e os outros são os outros, e a minha vida não tem nada a ver com os outros. O que eu faço, o que eu escolho para mim não impacta nos outros, nem no sistema. Então, isso é uma crença limitante, né? Porque somos interconectados. E a divisão do eu com o eu. O eu com E minúsculo, do eu com E maiúsculo, que é o eu essencial, que é o nosso eu superior. Ou seja, é a nossa divisão espiritual. É quando a gente não está conectado com a nossa essência e gera todas essas disfunções, como adoecimentos, depressão e tudo isso que a gente já falou. Desculpa, vamos lá. Acho que não, eu me empolguei, mas acho que é legal desculpa. dar uma visão Não, tá ótimo. Eu ia te perguntar, na verdade, agora sobre, para a gente ir para a conexão, né, um pouco entre o indivíduo, as organizações e as conexões que você mencionaste que tinha lá no início, né? Quais são esses 4 pilares de conexão? Essas pontes. Vamos lá. Vamos lá. Então, como eu estava falando lá no início, né, o eco eu desenvolvi com base nesses arquétipos da antroposofia. Então, vale dizer que são arquétipos que foram feitos com base no estudo da ciência espiritual de Rudolf Steiner, e o Bernard Liebgood, que era um austríaco também austríaco ou holandês, agora, desculpa, me fugiu, mas o Bernard Liebgood era um consultor e médico, e enfim, várias habilidades, e se inspirou na antroposofia para criar esses arquétipos. E aí, então, baseado nesses, eu já contei sobre os 2 arquétipos, né? O arquétipo do ser humano, nesses 4 níveis, que na antroposofia é o que a gente chama de uma visão quadrimembrada, são esses 4 dimensões da pessoa. O corpo físico, que aqui no eco eu chamei da dimensão físico-material, o corpo etérico corpo etérico ou vital, que são os nossos órgãos em funcionamento, que no instrumento, no mapeamento eco, eu chamei de dimensão energético-vital. Aí tem o corpo astral, que é a nossa alma, onde estão os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, que é o que eu chamei no eco de dimensão psicossocial, e o corpo, o eu, né, que tem o nosso eu cotidiano, o nosso ego, que, né, a gente precisou por muito tempo fortalecer para sobreviver, mecanismo de sobrevivência, mas tem o eu superior que nos incentiva, a nossa essência que nos orienta, nos direciona, se a gente está conectado com ele, obviamente. E que no eco eu chamei de dimensão essencial. E aí tem o arquétipo, essa mesma visão quadrimembrada da organização, então lembrando que é o nível dos recursos, dos processos, das relações e da identidade. Então, imaginando esses 2 arquétipos, né, o do eu nessas 4 dimensões e o da organização nessas 4 dimensões, o que é essa conexão? São pontes, né? E aí o Jair Moge cita no livro dele também o Espírito Transformador, e é um livro do Jair Moge e do Daniel Burkhardt, que eu li lá em 2006, quando eu fiz a formação com eles, né? E com o pessoal da Digo, né? Que o Jair é sócio da Digo. E aí, então, esse modelo está bem explicado nesse livro. E o que são, então, essas pontes que ligam esses 2 modelos, né? São 4 pontes, então se a gente tem 4 níveis em cada aspecto, né, em cada perspectiva da pessoa e da organização, a gente vai ter 4 pontes que ligam esses 2 modelos. E quais são essas pontes? Então, quando a gente pensa na pessoa no seu nível físico e na organização no nível dos recursos, qual é a ponte que liga esses 2? É a ponte da segurança. O que é a ponte da segurança? Ou seja, eu me conecto com esta organização porque os recursos que eu recebo nessa organização, ou seja, meu salário, né, os benefícios, o que eu recebo dessa organização em troca do meu trabalho, supre as minhas necessidades básicas, as minhas necessidades físicas de recursos financeiros que eu preciso para viver. Só estou aqui por isso. Né? Quando a pessoa só se conecta à organização por essa ponte da segurança, ou seja, só estou ali porque eu ganho o meu sustento, é a ponte mais frágil que a gente tem. Né? Quando a gente está falando de cada vez mais organizações que querem pessoas que acreditem e que vivam o propósito da organização e que possam ser inteiras, né, na integralidade, também viver o seu propósito individual dentro da organização, não é o desejado. As organizações que estão nesse modelo mental, né, nesse mindset, não desejariam que as pessoas estivessem ali só pela ponte da segurança.
né? Uhum. Então, qual poderia ser uma ponte um pouquinho mais forte do que essa? É o próximo nível. Então, no nível da pessoa, é o nível do corpo, da dimensão energético vital, né? E no nível da organização são os processos. Então, qual é a ponte que liga a energia? Então, a pessoa dedica a sua energia vital para realizar o que nas organizações? Né? Para realizar os processos, para entregar de acordo com o que está definido, né? Fazer as práticas e tudo mais. Às vezes aquilo até a pessoa até gosta, né? Nossa, adoro, né? Definir os processos, seguir os processos, fazer tudo direitinho e tal. Tem gente que tem esse perfil que adora isso, legal. Qual é a ponte que une a pessoa nesse nível? É a ponte da dedicação. Então a pessoa adora dedicar a sua vitalidade, a sua energia à realização dos processos na organização. Agora, será que isso é sustentável ao longo prazo? Se conectar a uma organização só pela segurança e pela dedicação? O que a gente tem visto ao longo dos anos, e com todas essas disfunções que a gente já falou aqui, como depressão, pânico, um monte de pedidos de demissão, cada vez mais gente, principalmente no Brasil, pedindo demissão para empreender, para fazer o que amam, para fazer o que acreditam, né? Parece que está mostrando para a gente que não é sustentável que as pessoas se conectem com a organização só por essas duas pontes. Ao longo prazo, só porque recebem um salário que garantem seu sustento ou só porque adoram investir a sua energia na realização dos processos. O que pode ser mais que isso? O que pode trazer ainda mais sentido para uma pessoa que está numa organização colocando a sua vida, dedicando, né, o seu tempo-vida a uma organização? Então tem a terceira ponte, que é a ponte que liga a dimensão psicossocial da pessoa, né, com o nível das relações nas organizações. Qual é essa ponte? É a ponte da motivação. Ou seja, eu estou nessa organização porque as relações que eu cultivo aqui, as relações que eu construo aqui, que eu tenho nessa organização, nutrem a minha alma. São relações que fazem sentido para mim viver. São pessoas com as quais eu aprendo e eu posso ensinar e trazer o meu melhor. E eu sou respeitado na minha integralidade, respeito os outros e juntos somos mais fortes. A gente gosta da companhia um do outro porque a gente contribui um com o desenvolvimento do outro. Porque a gente é verdadeiro um com o outro, a gente não é falso, a gente não é superficial. A gente quer ter relações de proximidade, sim, e a gente está interessado, sim, em saber um da vida do outro, em saber se as pessoas estão bem, se os filhos das pessoas estão bem, se as famílias estão bem. Porque somos humanos, essencialmente humanos, e somos seres sociais sendo seres humanos. A gente precisa uns dos outros. Não dá para viver sozinho, não dá para ser uma ilha. Isso não nutre a nossa alma. Então, a ponte da motivação, o que gera um nível mais elevado ainda de motivação, é quando as pessoas se conectam com a organização, porque tem relações importantes, e que são relações que certamente são relações que são construídas que ficam para a vida inteira, porque transcendem o ambiente organizacional. E ainda tem uma ponte mais profunda e mais forte do que essa, que é a última ponte, que é a ponte. Quando a gente pensa na dimensão da pessoa, a gente está falando do eu, né? A gente está falando da essência, da dimensão mais essencial da pessoa. E quando a gente está falando da organização, o último nível é a identidade da organização, que é o que a gente falou, é o propósito, a visão, os valores, a cultura, né? Quando as pessoas se conectam à organização neste nível, é a ponte da identificação. Eu estou nesta organização porque eu me identifico com essa organização. Eu me identifico com a identidade dessa organização, com o que essa organização é na sua essência. Eu me identifico com o propósito dessa organização, com o que ela quer ser para o mundo, com o impacto positivo que ela quer causar no mundo. Eu me conecto com essa organização porque a visão de futuro dessa organização e os valores que essa organização pratica de verdade, não só no papel, e os valores que essa organização declara, sustenta e valoriza, são valores que conversam com a minha essência,
são os meus valores pessoais, são valores alinhados aos meus valores pessoais. Uhum. Eu estou nessa organização porque nessa organização eu posso viver o meu propósito individual Uhum. e vivendo o meu propósito individual, eu contribuo com a realização do propósito coletivo, que é o propósito da organização. Isso é o paradigma da abundância, da colaboração, e é o que a gente deseja para o mundo. Esse nível de conexão. Porque quando a gente tem esse nível de conexão, a gente vai ter pessoas querendo entregar o seu melhor porque estão se realizando com aquele trabalho. A gente não vai ter pessoas adoecendo porque a gente vai ter pessoas se sentindo e gerando a sua autorrealização, porque estão conectadas com a sua essência, com o seu propósito, com a sua integralidade, com o seu ser mais profundo. E, consequentemente, a gente vai ter organizações muito mais felizes. O que são as organizações, afinal? São as pessoas que estão nela, é o sistema, né? Então, se a gente vai ter pessoas felizes, a gente vai ter organizações felizes, a gente vai ter pessoas realizando seus propósitos, a gente vai ter, obviamente, então, resultados, sucesso, efetividade, né? Mas cada vez mais, para que isso se converse, a gente vai precisar de organizações que queiram resultados sustentáveis. E aí eu não estou falando só de sustentabilidade ambiental, estou falando da consciência ecossistêmica, ou seja, que queiram resultados que gerem o bem para o todo, para todos e o todo e o planeta, né, indiscriminadamente, numa cultura regenerativa. Então, todo esse modelo e todo esse sistema, né, ele está a favor de impulsionar a consciência ecossistêmica, a regeneração, então a regeneração do planeta, a regeneração das pessoas, a regeneração das organizações. O que é a regeneração? É o contrário da degeneração. A gente não quer a destruição das pessoas se autodestruindo, adoecendo. A gente não quer a destruição das organizações perdidas e não entendendo por que as melhores pessoas, as que são mais brilhantes, pedem demissão para viver os seus propósitos. Por que não pode viver o propósito aqui? Né? As organizações se degladiando por resultados e por espaços, gerando produtos e serviços que não fazem o mínimo sentido, que, né, só estão destruindo o planeta, ou só estão destruindo as pessoas, né? Então, a gente está querendo cada vez mais com isso criar condições para a gente ter essa cultura regenerativa, tanto individual quanto coletivamente, né? Expandir consciências e propiciar os processos de autocura e autotransformação no individual e no coletivo, cada vez mais a gente podendo ser a essência do que a gente veio ser nesse planeta. Muito bom, Carol. E me diz uma coisa, esse seu trabalho, então, a gente pode aplicar ele tanto individualmente, né, os indivíduos buscarem, como as organizações também. Como que funciona esse trabalho? Como que as pessoas podem te acessar para isso? Quais são as mídias? Onde se encontra você? Como é que faz? Legal, legal. Vamos lá. Então, primeiro, sim, as pessoas podem individualmente buscar fazer esse autodiagnóstico, né? Então, são 3 tipos de questionários. É o questionário da pessoa que vai explorar as 4 dimensões que eu expliquei, o questionário da organização que vai explorar as 4 dimensões e o questionário da conexão entre pessoa e organização que vai explorar as 4 dimensões, as 4 pontos que eu expliquei aqui. Então, uma pessoa que queira trabalhar o seu caminho de autodesenvolvimento, né, queira entender melhor, né, aprofundar seu autoconhecimento para trabalhar seu autodesenvolvimento, queira entender qual é a sua visão sobre a organização a qual ela pertence, ou as organizações, né? Então, não precisa necessariamente ser uma organização empresa, um trabalho formal. Posso fazer essa análise pensando na organização, na ONG a qual eu pertenço e que eu sirvo voluntariamente. Então, né, a gente não está falando só de trabalhos formais aqui. Então, são organizações às quais a gente se liga. Mas, obviamente, quando você for responder o questionário, você vai pensar em uma especificamente, né? Então, eu quero entender melhor sobre mim e vou responder o questionário da pessoa. Eu quero entender melhor a minha perspectiva sobre aquela organização a qual eu pertenço, já que eu sou parte daquele sistema. E quero entender melhor como que eu me conecto com essa organização. Isso pode até embasar uma tomada de decisão, eventualmente. Quero entender se faz sentido eu continuar nessa conexão com essa organização, se está alinhado à minha essência, ao meu propósito, etc. e tal. Isso pode embasar um plano de autodesenvolvimento, isso pode embasar uma estruturação que a pessoa queira fazer de como ela quer se propor a contribuir com a evolução e o desenvolvimento, a transformação daquela organização, né? Porque se todos nós somos o sistema organizacional, os processos de transformação nas organizações, eles não têm que ser propostos só pela liderança, só pelo RH, só pelo CEO.
Então, uma pessoa que está enxergando a oportunidade de transformar o sistema, partindo do seu microsistema, de repente da sua área ou da sua atuação, ela pode promover mudanças, ela pode começar a ser e agir diferente, a mudar a forma como ela entrega, o propósito pelo qual ela faz as entregas dela. Então, uma pessoa que faça esse exercício, essa autoanálise, pode estruturar um plano de transformação organizacional a partir do seu lugar naquele sistema, né? E aí, então isso é uma pessoa fazendo o eco por si mesma, né? E aí tem uma organização que também, uma organização que entende que ela quer se transformar, né? Ampliar, evoluir, entender os aspectos disfuncionais que estão permeando e como transformar isso, como colocar todo o sistema, ou seja, todas as pessoas daquela organização se autotransformando também em prol do todo, né, em prol do coletivo. Então, uma organização pode contratar a gente para aplicar o eco, tanto nas pessoas quanto na organização, e para a gente ter essa dimensão das pontes, né? Qual é o percentual de pessoas que está na ponte da segurança, que está na ponte da dedicação, na ponte da motivação ou da identificação, né? E não no sentido de, quem está só na ponte da segurança não serve. Não, não é isso. Por que será que está só na ponte da segurança? Será que aquela pessoa não tem muito mais a oferecer para aquela organização? Só que a gente não teve a chance de escutar aquela pessoa, o que realiza ela, de enxergar todos os talentos dela e tudo que ela pode oferecer. Às vezes a pessoa é a pessoa certa e está no lugar errado, né? Então, a organização pode contratar a gente para aplicar o eco em todos os níveis. E, obviamente, que depois a gente oferece, né, fazer o eco é um mergulho bem profundo, tanto no nível individual quanto coletivo. Então, depois a gente oferece nossos serviços para atendimentos para quem desejar, né, trilhar um caminho de... Quero aprofundar, então, a partir do eco, né, o eco foi o mapa e a bússola, agora eu quero desenhar o meu caminho de autodesenvolvimento ou o caminho de transformação organizacional. Então, a gente pode oferecer os serviços de coaching, terapia para pessoas, né, tanto nas organizações ou não, e para as organizações os processos de consultoria, né, de transformação organizacional, de ampliação de consciência, revisitação de modelos mentais e tudo isso. Muito bom, Carol. E como é que, quais são os seus contatos? Quer deixar aqui registrado para o pessoal? Sim. Só quero fazer uma observação também, que esse modelo ele não se aplica só para organizações e empresas, mas podem ser ONGs, redes, qualquer tipo de organização, qualquer ecossistema que queira ampliar a sua visão sobre si mesmo, né? Então, meus contatos, a gente tem um site que é o impulsoeco.com.br, só que o eco não é com H nesse caso, porque é Impulso Eco de consciência ecossistêmica, né? Então, impulsoeco.com.br. Esse site está em construção, né? Porque a ideia é que ele seja um trabalho coletivo, em rede, na linha e na vibração da consciência ecossistêmica. Então, a ideia é ter diversos profissionais ali que possam oferecer os seus serviços. A gente está montando um mapa também, que a gente quer colocar no site, e a gente vai entender como que isso vai funcionar, que é, depois que a pessoa fez o mapeamento eco, nesse caso o eco com H, né? O mapeamento que eu acabei de explicar, que caminhos ela pode seguir no seu plano de autodesenvolvimento? Então, a gente vai deixar uma trilha ali disponíveis. Tem vários caminhos possíveis. Tem esses cursos, tem esses livros, tem esses profissionais que podem te atender, como coaching, terapia e tudo mais. Então, a gente vai ter ali uma espécie de curadoria, né, de conteúdos e de profissionais que podem oferecer ajuda. Então, nós e outros, né? Então, isso está em construção. E, do ponto de vista da organização, a consultoria, como eu já falei, né? E então tem esse site, no Instagram também tem o Instagram @impulsoeco, eco sem H, tem o meu Instagram pessoal, @carolina.steiner, e LinkedIn, né? Também me encontram no LinkedIn como Carolina Steiner, enfim, nas redes sociais em geral. Eu vou colocar todos os seus dados embaixo daqui do nosso vídeo para quem quiser te encontrar, vou colocar todas as suas informações também. Legal. E tem um canal no YouTube também, acho que é legal falar, um canal no YouTube que mais recentemente eu comecei a colocar vídeos, nesse momento sobre a teoria U, mas a ideia é também poder disponibilizar vídeos sobre o eco, explorar mais esses conceitos todos do eco, inclusive talvez até esse nosso vídeo vai estar lá. Meu canal no YouTube é o Carolina Steiner, então também
as pessoas podem procurar também. A ideia é, agora eu estou realmente impulsionada a produzir conteúdos e colocando coisas lá. Muito bom, porque assim as pessoas elas se sentem abraçadas, né? Elas, além de trabalhar o seu autoconhecimento, ainda tem outras ferramentas que pode ser usado para fazer essa transformação, essa construção, enfim, né? É bem interessante que não finaliza ali, como você falou, ali é apenas o início de tudo, né? Ainda tem um longo trabalho cíclico por toda a vivência de cada um, né? Por toda a vida de cada um. Exatamente, exatamente. Pô, Carol, eu queria te agradecer muito pela sua participação e dividir aqui conosco, né, todo o seu conhecimento e toda a sua base, sua vivência, enfim. Acredito que foi muito bacana, muito importante para a gente também pensar mais sobre esses temas, né? Colocar isso no nosso dia a dia, perceber que a gente precisa desses diagnósticos, dessas avaliações, que a gente precisa estar em constante movimentação, né, na nossa vida. Então, eu queria te agradecer muito por ter dividido com a gente aqui esse tempo, muito grata mesmo por tudo. E, enfim, se quiser fazer alguma consideração final, a gente está todo ouvido. Muito obrigada. Ai, Cris, eu que agradeço, foi uma honra, né, de verdade, poder ter esse espaço de troca, de acolhimento, me senti super em casa e super acolhida, acho que deu para perceber, né, eu me empolgo, começo a falar conecto um assunto com outro, mas foi uma honra para mim estar aqui, espero que realmente possa tocar muitas mentes, corações e abrir a vontade das pessoas em prol desse fluxo que você comentou, desse movimento, né? Porque a vida é fluxo, nada está parado, tudo está em movimento o tempo todo, como a natureza, o cosmos, tudo. E nós também, tudo no nosso corpo o tempo todo em movimento. Então, que a gente possa, né, abrir cabeça, coração e vontade para estar a favor desse fluxo, desse movimento e não lutar contra ele. Exatamente. Gratidão imensa. Muito obrigada, Carol. Fica com Deus. Você também. Tchau, tchau. Um beijo.